Meus mal diagramados, na teoria a escravidão teve fim em 13 de maio de 1888, já na prática ela nunca terminou de fato. Infelizmente, quase tudo que consumimos diariamente em nossas casas foi feito por meio de exploração desgraçada de mão de obra mal remunerada em alguma etapa do processo produtivo. Nos últimos dias, por exemplo, veio à tona de um caso que chocou os brasileiros que têm hábito de consumir vinhos e sucos de uva integral. Uma empresa terceirizada que prestava serviços para as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi, na região de Bento Gonçalves, foi acusada de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. A história só se tornou conhecida da população e do poder público depois que 3 trabalhadores resolveram denunciar a situação para as autoridades locais, que, por incrível que possa parecer, não tinham conhecimento desse crime antes de resgatar as 150 pessoas que viviam em condições desumanas no último fim de semana. O esquema funcionava da seguinte maneira: a empresa Oliveira e Santana recrutava trabalhadores principalmente na Bahia para a colheita da safra dos parreirais na Serra Gaúcha. A promessa era de que esses trabalhadores seriam remunerados em cerca de R$ 4.000 por mês e teriam onde dormir no período e o que comer também. Para quem está sem ocupação nenhuma, uma oportunidade e tanto de levantar uma grana rápida apesar do trabalho pesado. O problema é que, quando chegavam em Bento Gonçalves, a situação era bem pior que a prometida. E a 2.000 quilômetros de casa, geral aceitava a situação, que era infernal. Os trabalhadores eram acordados às 4 da manhã com um capataz chamando os caras de demônios e presidiários. As jornadas duravam cerca de 15 horas e eles só voltavam para o alojamento às 23 em alguns dias. Para se alimentar, o pessoal precisava recorrer a uma prática muito comum para quem trabalha em locais onde a criança chora e a mãe não escuta: recorrer ao mercadinho do patrão, que costuma ser mais caro que o Saint Marché e o pão de açúcar. Dessa maneira, no fim das contas, eles pagavam para trabalhar e contraíam dívidas com os empregadores, já que o pacote de feijão custava R$ 22 ali. Já não bastasse tudo isso, esse caso ainda contou com acusações de tortura psicológica e física praticadas pela equipe da Oliveira e Santana. O assunto ganhou o devido espaço nos meios de comunicação tradicionais, mas alguns pontos que não interessam à imprensa nunca são debatidos nesses momentos, como por exemplo, dizer que um absurdo como esse tem mais chance de ocorrer por conta da reforma trabalhista e da liberação da terceirização da atividade fim, que na prática permite que trabalhadores sejam alugados por temporada e retira a responsabilidade das costas de quem utiliza essa mão de obra mal remunerada, que no caso específico aí são as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi. Desde que o caso veio à tona, 2 delas emitiram notas oficiais repudiando o que aconteceu, ao mesmo tempo que tiram o corpo fora, já que o atravessador oficial foi quem recrutou os trabalhadores na Bahia e cometeu o crime. Afinal, Salton e Aurora não tinham como prever que seus vinhos estavam sendo feitos com notas cítricas de escravidão e retrogosto de tortura, não é mesmo? Bom, existe a possibilidade das empresas nem saberem o que acontecia? Existe, até porque você acha que os caras vão ir atrás de detalhes do alojamento daqueles baianos que colhem as uvas para eles? Obviamente não. Mas ao assumir que estavam completamente alheios a isso, acabam comprovando que ignoravam completamente informações e detalhes importantes sobre como os terceirizados atuam. A Salton chega a reconhecer que falhou em não monitorar as condições das moradias, o que é até inesperadamente honesto por parte da empresa, tá? A questão é que, independente disso, o estrago para a imagem da Salton e da Aurora já está feito e será preciso apostar muito em compliance e comunicação a partir de agora para reverter esse quadro. Já a Aurora detalhou que passa R$ 6.500 para o pagamento de cada trabalhador, que não faz distinção de terceirizados e fornece 3 refeições durante o turno de trabalho. A Garibaldi, até o momento, não se pronunciou. Mas notas de esclarecimento são, antes de mais nada, uma mera
formalidade do jurídico para evitar ainda mais dor de cabeça para os donos. Quem viveu a época de Rodrigo Maia como presidente da Câmara sabe que essas notinhas têm tanta utilidade quanto um Funko, o único boneco do mundo que não foi feito para uma criança brincar e sim para um adulto hipster colocar na estante como uma decoração duvidosa. E além do mais, esse tipo de posicionamento subestima a nossa inteligência, tá? Primeiro porque a gente sabe que quando há a terceirização no processo, isso acaba gerando economia para as empresas. A Aurora faturou 700 milhões em 2020 e assaltou meio bilhão em 2022. Impossível que as famílias que dirigem esses negócios não tenham tudo isso mapeado e não conheçam a correlação entre terceirização e aumento dos lucros. A Luciana Salton, diretora executiva da vinícola que leva o nome da família, jurou que está no cargo por meritocracia e não por ser uma nepo baby numa entrevista à Veja. Se ela desconhece esse detalhe básico de gerenciamento de empresa, aí a gente pode finalmente, com justificativa, começar a questionar a indicação da moça para o cargo sem ter o menor receio de estar com má vontade ou parecer misojólido. O teor sexista e misógino, logo... Na verdade, quando a gente tenta alertar sobre o que querem esconder na abordagem de um tema como esse, é que não faz muito tempo e a imprensa em peso comemorava a flexibilização dos contratos de trabalho e a terceirização da atividade fim, lembram? E o que isso gerou alguns anos depois? Formas mais criativas de escravizar pessoas e ainda retirar a responsabilidade das costas do grande empresariado, que quando o bicho pega, lava as mãos e joga o BO nas costas do recrutador, que no caso das vinícolas é Pedro Augusto de Oliveira Santana, que aliás foi preso, mas pagou fiança de 40 mil e responderá em liberdade. Sim, ao escravizar 150 homens, ele paga 40 mil e responde em liberdade. Ótimo negócio, aparentemente. E não adianta muito a gente começar a onda de boicote às marcas, porque além de ser algo bastante patético e ineficaz, só é aplicável à vida do playboy tuiteiro da esquerda morador da Vila Madalena. Quem vai deixar de comprar vinhos e sucos acessíveis e que estão disponíveis em todos os pontos de venda para adquirir produtos mais caros, impactando assim o orçamento familiar? Eu respondo, um total de 0 pessoas. De qualquer maneira, não custa nada lembrar que a marca Monte Vêneto do MST está disponível no mercado para quem quiser fortalecer a causa e tomar um suco integral de uva. A questão é discutir amplamente que o golpe de 2016 teve como objetivo um resgate gradual do escravismo, com o fim de fiscalizações e o enfraquecimento deliberado do Ministério Público do Trabalho. Não que antes isso já não rolasse, bem longe disso, tá? Mas as flexibilizações e reformas pioraram o que já não era muito bom, sempre jogando com a chantagem de que o cidadão deveria decidir se queria mais direitos ou mais empregos. E cá estamos, sem nenhum dos dois, vivendo uma fase da escravização moderna que se camufla por trás da precarização, uberização e uma massa de jovens que só tem a alternativa de vender pack do pé no OnlyFans para pagar as contas do mês. Isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, somos presentes também no Instagram, no Twitter, no Facebook, sigam a gente lá e não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camisetas que estão à venda no site da El Cabriton e o nosso curso sobre como você pode iniciar a sua vida profissional aqui no YouTube, disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que acham que a reforma trabalhista só teve efeitos positivos para o trabalhador brasileiro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.